Leia comigo, por favor, aí na sua Bíblia, no seu aparelho telefônico, o texto de Lucas, capítulo 24, versos 27 a 35, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. No partir do pão. Conhecendo Jesus no partir do pão. Lucas 24, versos 27 a 35. Esta aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús, a 2 deles, é parte de um conjunto de aparições de Jesus aos seus seguidores logo após a sua ressurreição. Não é a única. De acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela de quem ele havia retirado 7 demônios no passado, e ela tornou-se uma discípula, uma seguidora de Jesus. E na manhã da ressurreição, domingo bem cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro e ela teve o privilégio de ser a primeira a contemplar Jesus ressuscitado. Evangelho de João, capítulo 20, versos 14 e seguintes. Jesus apareceu também a 11 dos seus discípulos. João, capítulo 19, os versos seguintes vão revelar isso. Jesus aparece ressuscitado a alguns dos seus discípulos que estavam escondidos, com medo de serem aprisionados ou mesmo mortos pelos judeus. Jesus vai aparecer-lhes quando estavam reclusos, estavam recolhidos. Na verdade, João capítulo 20, verso 19 em diante, trata sobre a aparição de Jesus a 11 dos seus discípulos. Então, ele aparece a Maria Madalena, ressuscitado, aparece a 11 dos seus discípulos, a única exceção é Judas, que já havia morrido a essa altura. Caso contrário, todos os 11 discípulos têm o privilégio de vê-lo ressuscitado. Então, Maria, os 11, e Jesus vai aparecer aos seus seguidores por um período de aproximadamente 40 dias. Atos capítulo 1, versos 2 e 3, vai registrar que Jesus aparece por um período de 40 dias, mais de um mês, já ressuscitado, aparecendo consecutivamente e em ocasiões pontuais aos seus seguidores. Então, logo após a sua ressurreição, Jesus aparece inúmeras vezes a inúmeras pessoas entre os seus seguidores. Esta aparição de Lucas capítulo 24, por outro lado, é extremamente diferenciada. E eu quero explicar a você por quê. É uma das aparições mais curiosas. Primeiramente, Jesus aparece ressuscitado a 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para uma pequena aldeia chamada Emaús. Esses 2 discípulos são comuns. Eles não desfrutam do pedigree apostólico de um Pedro, de um Tiago, de um João, de um Filipe. Eles não têm a fama de uma Maria Madalena, que é notabilizada nas Escrituras como a mulher da qual Jesus
removeu demônios e que tornou-se uma discípula fiel do Mestre, a ponto de ser a primeira a contemplá-lo ressuscitado? Não. Esses 2 discípulos são comuns. Na verdade, sabe-se apenas o nome de um deles, Cleófas. O outro discípulo, seu parceiro de caminhada, é anônimo. Nem seu nome é revelado nas Escrituras. Mas ainda este Cleófas, dele só se sabe o nome. Existe um outro indivíduo nas Escrituras que tem um nome parecido, e alguns até especulam que talvez este Cleópas fosse o mesmo Clopas que vai aparecer na cena. Aliás, ele não aparece na cena da crucificação, mas a sua mulher, Maria, é mencionada como sendo mulher de um tal Clopas. Nem se sabe se ele era de fato um seguidor de Jesus. Sua mulher certamente era, porque estava ao pé da cruz no dia da crucificação ao lado de Maria, mãe de Jesus. Mas o que temos é apenas especulação, não se pode afirmar que este Cleopas de Lucas é o mesmo Clopas do Evangelho de João, marido de Maria, amiga da mãe de Jesus. Então, o fato é que esses 2 indivíduos que aparecem caminhando de Jerusalém para a aldeia de Emaús e que são abordados por Jesus ressuscitado, são comuns. Um é anônimo e o outro é semi-anônimo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é possível conhecer muito do caráter de uma pessoa pela maneira como ela trata o seu próximo. Jesus de Nazaré, Jesus, Filho de Deus, Jesus ressuscitado, aparece não apenas aos discípulos e apóstolos mais conhecidos, mas dentre esses 40 dias de aparições pontuais, ele reserva tempo para aparecer a 2 indivíduos muito comuns, sem fama, sem pedigree, sem notabilidade, sem especialidade. Um Cleopas e um anônimo. E a boa notícia, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Jesus revela com isso o seu caráter. Ele aparece aos conhecidos, mas aparece aos desconhecidos. Aparece aos notáveis, mas aparece aos anônimos. Nesse exato momento, enquanto nós celebramos a ressurreição de Jesus, ele caminha também com você, aí no anonimato da sua identidade comum. Aparece a você, pastor, pregador, apóstolo, evangelista, cantor evangélico, líder de uma grande denominação, mas aparece também a mãe solteira, ao menino de rua, ao viciado na sarjeta que clama pelo seu nome, aparece ao prisioneiro trancafiado na prisão de segurança máxima, aparece a você que está pensando em acabar com a vida, que não encontra mais significado para a sua existência. Jesus aparece a todos, porque Ele ama a todos, conhece a todos. Você que está aí agora pensando, meu Deus, o que será de mim? Eu pertenço a um grupo de risco, moro sozinho, não tenho quem cuide de mim. Se esse vírus me contagiar, eu não tenho ninguém que me apoie, que me socorra, que me sustente, que me ampare. Não tenho ninguém que possa sequer orar comigo se eu for acometido deste mal. Jesus caminha com você também. Ele caminha com os conhecidos, mas caminha com os anônimos. Por isso, de todas as aparições de Jesus por 40 dias, esta me fascina muito, porque eu sou um homem comum. Eu sou um homem qualquer com o qual Jesus resolveu caminhar. Não se sinta desprestigiado aos olhos de Deus. Não pense que Deus não lhe ama, que não se importa com você, que não ouve as suas orações, porque em 40 dias de aparições pontuais, Jesus fez questão de aparecer a 2 indivíduos comuns. A Bíblia diz que ainda que o Senhor seja excelso, ainda que Ele habite no alto e sublime trono, habita, contudo, com o quebrantado e contrito de coração.
É possível conhecer muito de Jesus pela maneira como ele dá atenção também a pessoas comuns, como eu e você. Ele não é apenas o Jesus dos crentes, evangélicos, pastores, pregadores. Não é apenas um Jesus dos religiosos. Ele é o Jesus de você também, que está aí, procurando conhecê-lo, querendo entendê-lo, querendo saber aonde vai passar a eternidade quando o seu coração parar de bater. Jesus conhece você e está disposto a caminhar também com você nas suas jornadas da vida. Esses 2 discípulos saíam de Jerusalém em direção a uma aldeia, também comum. Eram discípulos comuns, fazendo uma caminhada comum, por uma estrada comum, em direção a uma aldeia comum, Emaús. Até hoje não se sabe exatamente aonde se localizava Emaús no texto sagrado. Há muitas especulações, mas não se sabe ao certo, porque a aldeia era tão minúscula, tão comum, que até hoje não se sabe onde ela se localizava. Há especulações, há opções e apostas, mas não se sabe até hoje aonde estava Emaús. Seu nome significava aldeia da fonte das águas termais, aldeia das águas quentes. Mas esses 2 discípulos estavam caminhando com os corações frios, porque Jesus já havia morrido na sexta-feira, já havia passado o sábado, nada de novo havia acontecido, foi-se a esperança de Israel. Os discípulos achavam que Jesus seria aquele que os libertaria do jugo político e romano, jugo que pesava sobre Israel, mas foi-se a sexta, quando foi assassinado brutalmente, passou-se o sábado, já é domingo. Tudo que se sabe é que há um burburinho por aí, que as mulheres disseram, Maria Madalena e algumas mulheres, que foram ao sepulcro dele e ele apareceu. Pedro e os seus companheiros também foram conferir, mas disseram, talvez seja desvario das mulheres. Mais tarde ele vai aparecer aos seus discípulos. Há um burburinho entre os crentes. Será que é verdade o que ele disse, que depois de morto, ao 3º dia ressuscitaria? Esses 2 discípulos estão caminhando de Jerusalém para a aldeia das águas termais, a aldeia das águas quentes, com o coração gelado de saudade de Jesus, como eu estou aqui morrendo de saudade de você, meu querido irmão. Saudades do culto, saudades da adoração presencial. Eu estou aqui com um monte de abraços guardados, estacionados no meu peito, para trocar com você. Assim que pudermos adorar ao Senhor juntos, presencialmente, na casa de Deus, os discípulos estavam, imagine, com saudade de Jesus, com vontade de abraçar Jesus, de tocar Jesus, de ouvir Jesus. Seus corações estavam gelados de saudade, indo em direção à aldeia das águas quentes. Como é que se pode caminhar em busca das águas quentes, tendo o coração gelado? E, de repente, enquanto esses 2 discípulos, Cleópas e o seu amigo anônimo, caminhavam pela estrada e trocavam conversas, iam dizendo a respeito de Jesus, que saudade dele. Pois é, ele disse que ressuscitaria, mas até hoje não há nada concreto. O que se tem são boatos, são informações. Dizem que hoje pela manhã cedo, já era domingo, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e os discípulos caminhavam dizendo, pois é, estão dizendo que ele apareceu hoje cedo no sepulcro a Maria Madalena. Pois é, dizem que ele apareceu também a Pedro. Pois é, mas será que é verdade? De repente, Jesus aparece ao lado deles, como um anônimo, como um estranho, desconhecido. Era Jesus, mas os discípulos no caminho de Emaús tinham os seus olhos tão pesados, tinham o seu entendimento tão obliterado, tão obtuso, pela saudade e pelo desconhecimento das Escrituras, que não reconheceram Jesus. Como diz um grande amigo meu, pastor César Carvalho, os discípulos tinham os seus olhos embotados, seus olhos vedados, de modo que não podiam perceber a presença de Jesus ao lado deles no caminho de Emaús. Olhos embaçados. E Jesus juntou-se a eles no caminho e foi caminhando e conversando até que, finalmente,
Jesus se revelou a partir das Escrituras, começa a contar-lhes a respeito de si mesmo, plataformando a sua morte e ressurreição nas Escrituras Sagradas, começando por Moisés, discorrendo por toda a Bíblia. Jesus lhes deu um estudo bíblico, uma lição dominical. Antes que a escola dominical existisse, Jesus lhes oferece um estudo dominical, no domingo da Páscoa. Jesus lhes ensina as Escrituras e passeia com eles pela Bíblia, a palavra viva ministrando a palavra escrita. E os 2 discípulos no caminho de Emaús, com os corações gelados, caminhando em direção à aldeia das águas quentes, começam a sentir um aquentamento da alma. Seus corações começam a se aquecer pela palavra de Deus, como o seu coração está sendo aquecido agora, enquanto você escuta a palavra de Deus. Para aqueles que têm o coração gelado, a palavra de Deus é a chama do Senhor para derreter a saudade de Deus, a angústia, a solidão, o medo da morte, o medo do contágio, o medo da solidão, o medo da falta do pão, o medo do desemprego. Nesses dias de pandemia mundial, tudo que eu e você mais precisamos, meu querido discípulo de Jesus, minha querida discípula de Jesus, é de nos alimentarmos da palavra de Deus, não dos noticiários pesados, manipulativos e tendenciosos, não das profecias do caos que nos assustam e amplificam o nosso medo, não. Não das disputas políticas à direita ou à esquerda. Abra mão disso tudo e alimente-se da palavra de Deus. É a palavra escrita, ministrada por Jesus, que pode derreter o gelo na sua alma. O que as águas termais de Emaús não podem fazer, Jesus pode com a sua palavra viva. Jesus ministrou-lhes as Escrituras e o coração daqueles 2 discípulos os corações começaram a borbulhar, começaram a ser aquentados, começaram a sentir um quemor da presença de Deus através da palavra. De repente, chegaram a Emaús. E Jesus fez como quem seguiria o seu caminho. Ele tinha muito o que fazer em 40 dias antes de ser assunto ao céu. E Jesus fez como quem ia adiante. Mas os 2 discípulos estavam tão aquecidos pela revelação da palavra que rogaram a esse estranho até então. Não sabiam que era Jesus. Acharam que aquele estranho era apenas um rabi, profundo conhecedor das Escrituras. Para eles, aquele estranho era, no máximo, um mestre versado na palavra. Mas gostaram do estudo bíblico e disseram: por favor, Senhor, por favor, estranho, por favor, forasteiro, não vá embora, está tão bom, está tão gostoso. Você está matando a saudade que nós sentimos do nosso rabi ao nos discorrer as Escrituras. Por favor, entre conosco na nossa casa, já está tarde. Já está declinando o dia, a caminhada foi longa, cerca de 12 quilômetros a pé. Jesus, ainda um estranho aos seus olhos embaçados, como diria meu amigo César Carvalho, aceitou o convite deles. Verso 29 de Lucas 24, e entrou para ficar com eles. E aqui vai mais uma boa notícia. Jesus não somente caminha com os comuns, Jesus não somente tem tempo na sua agenda para os menos ilustres, Jesus não somente conhece os pequeninos da terra, Jesus não somente tem tempo para os apóstolos, mas para aquela mulher ex-endemoniada, Maria Madalena. Não somente tem tempo para os discípulos conhecidos, mas também para os discípulos anônimos. Não somente tem tempo para os religiosos, cristãos, evangélicos, nascidos na igreja, seminaristas, pregadores, gente que bomba na mídia evangélica, mas também tem tempo para o seu José, para o seu Paulo, para a Dona Maria, para o morador de comunidade, para quem mora na favela, para o morador de rua, para o prisioneiro condenado. Jesus tem tempo para você na agenda dele. Eu quero muito que você entenda isso nessa manhã de Páscoa. Jesus conhece você, minha querida.
lutando para criar seus filhos sem marido, no meio de uma calamidade, sem saber o que vai fazer com o salário pequeno que recebe e que agora não recebe mais. Jesus caminha com você e anda com você, conhece você e entra na sua casa. Aqui está a boa notícia. Jesus entrou na casa deles. Jesus entrou na casa deles. Se você nesse momento está aí no seu automóvel, saiu para tirar a vida, procurando um lugar solitário onde apertar o gatilho, sei que os seus parentes não vejam, Jesus entra com você aí no seu carro agora, no seu automóvel, para aquecer o seu coração gelado de dor, de angústia. Ele entra na sua casa, ele entra no seu ambiente. Não importa se você mora num palácio suntuoso, numa mansão, num condomínio fechado, ele entra aí no seu condomínio fechado. Não importa se você mora num pequeno casebre, numa favela, numa comunidade, ele entra aí no seu pequeno barraco. Ainda que você more na rua, ele entra aí na sua casinha de papelão. Jesus aceita entrar na sua casinha de papelão. Você que não tem proteção, não tem nem para onde se recolher da virose, da pandemia, porque não tem nem casa para morar. Jesus caminha com você e entra na sua casa de papelão nesse domingo de Páscoa. Por isso essa aparição de Jesus é tão emblemática para mim. Ele entra com eles e eles lhe servem uma refeição. Colocam pão à mesa, não tinham muito o que comer. Servem pão a Jesus, sem saber que era Jesus. Até então, seus olhos estão embaçados. O que eles acham que hospedaram é tão somente um forasteiro, profundamente conhecedor da Bíblia. Talvez um crente, um religioso, um mestre. Não sabem que Jesus caminha com os comuns, caminha com os desconhecidos, caminha com os anônimos, caminha com os desprestigiados da vida. E entra na casa deles e senta à mesa deles. Bendito seja o nome do Senhor. Quando lhes põe à mesa o pão, Jesus, diz o texto sagrado, verso 30 de Lucas 24, Jesus toma o pão na mão, abençoa o pão, parte o pão e lhes oferece o pão. Jesus mesmo é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão da vida. Então, há poucos minutos, a palavra viva serviu a palavra escrita. E agora o pão vivo está servindo o pão material. O pão está partindo o pão. O pão está tomando o pão. O pão está abençoando o pão. O pão está entregando o pão. Nesta manhã de Páscoa, Jesus, o pão vivo, está alimentando o seu espírito. O pão está te dando pão, o pão da palavra. Coma do pão. Alimente-se do pão. E foi aí que os discípulos finalmente descobriram que aquele forasteiro anônimo, aparentemente um estranho conhecedor da Bíblia, bom de Bíblia, não era outro, senão o próprio Jesus. Seus olhos foram abertos no partir do pão. Eu quero concluir conclamando você a conhecer Jesus no partir do pão. Aqui estão os verbos de Jesus nesta aparição. Ele toma o pão, verbo tomar. Ele abençoa o pão, verbo abençoar. Ele parte o pão, verbo quebrar. E ele oferece o pão, verbo servir. Nestas semanas de isolamento social, pandemia mundial, medo, receio, insegurança, incerteza, nestes dias de profunda conturbação mundial, ninguém sabe o que o futuro reserva, ninguém sabe o que os próximos dias nos reservam, é verdade. Mas Jesus continua o mesmo. Nesta manhã de Páscoa, o pão, toma o pão,
A sua vida não está na mão dos políticos, nem dos presidentes, nem dos governadores, nem dos prefeitos. Sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, está na mão de Jesus. Ele tomou você para Ele. Esse é um verbo que o verbo divino, Jesus, exerce muito bem. Ele toma nas mãos aqueles que são seus. Sua vida está nas mãos do Senhor. Você tem fé para receber essa palavra? Quando você conheceu o Evangelho, Jesus tomou você para Ele. Quando você respondeu positivamente a boa notícia do Evangelho, naquele exato momento você foi tomado para Ele. Você é dele. Você está nas mãos de Jesus. Ele tomou você para Ele. Um outro verbo que o verbo pratica muito bem é abençoar. Jesus não somente tomou você para Ele, mas Ele abençoa você. Você é abençoado, abençoada pelas mãos daquele que tomou o pão e o abençoou. Foi por isso que os discípulos entenderam que aquele estranho era Jesus. Ninguém toma nas mãos como Jesus. Ninguém abençoa como Jesus. Ninguém quebra como Jesus. Nesta pandemia, muitos de nós têm sido quebrados, partidos, testados, provados. Há uma quebradeira que faz parte da caminhada com o Mestre e não tem como fugir dela. Há um desconforto que é consistente, absolutamente consistente com a jornada de um discípulo. A gente pode repreender, expulsar e rejeitar o quanto quisermos, mas há um deserto pelo qual nós precisamos passar. Há uma dor que nós precisamos conhecer. Como o próprio apóstolo Paulo disse, eu quero conhecer Jesus. Não somente no aspecto da bonança, da alegria, da paz, do refrigério, mas também quero conhecer a comunicação das suas dores. Quero ser conformado com Ele na sua morte para experimentar o poder da sua ressurreição. Conhecer Jesus passa pela quebradura, meu querido irmão. Por favor, se você quiser conhecer Jesus, você vai precisar ser quebrado. Eu e você precisaremos ser feridos, ofendidos, preteridos, desprezados. Não estranhe a ardente prova que você experimenta agora, porque ela faz parte do currículo daqueles que andam com Jesus pelo caminho. Jesus passou por isso. Ele mesmo foi quebrado pelo Pai na cruz e oferecido para a salvação da humanidade. Ora, se fizeram isso com o Mestre, farão com seus discípulos. Ele está quebrando você. Você não está sendo vítima de uma conspiração mundial. Você não está sendo vítima de uma maldade governamental, de uma manipulação política. Se você aceitar que é isso que está acontecendo com você, não entendeu o caminho, não entendeu a quebradura, não entendeu o seu Mestre ainda, não conheceu Jesus ainda. É bem verdade que os homens são maus e manipuladores, sim. Mas eu não me permito ser vítima da maldade de ninguém. Eu estou ocupado demais nas mãos do meu Senhor, sendo abençoado e quebrado por Ele, para que assim Ele possa me servir à humanidade. Eu só posso ser servido se antes for quebrado. Que nós saiamos dessa quarentena e dessa pandemia prontos para servir o mundo. Eu não sou inimigo de ninguém, a não ser do diabo. Eu sou um pão que Deus está quebrando para servir ao meu mundo faminto. Eu preciso conhecer Jesus no partir do pão. E é só aí, só então, que os nossos olhos serão abertos. Você tem fé para receber essa palavra? Abra os olhos nessa manhã e perceba que Jesus caminha com você
entra na sua casa, senta-se à sua mesa, seja ela de jacarandá maciço, ou seja ela adquirida no lixão e lavada para ornamentar o seu barraco. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Nós não entenderíamos essas coisas senão pelo Espírito Santo. Tenha paz nessa manhã de Páscoa. Ele está com você aí na mesa da sua casa. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na África de língua portuguesa, na Europa, em qualquer lugar do mundo onde essa transmissão chega. Ainda que você já tenha testado positivo para o Covid-19 e agora pensando, meu Deus, se os sintomas evoluírem e eu tiver que ser internado, o que será de mim? Pois bem, eu vou dizer o que será de você. Jesus vai caminhar com você durante a sua contaminação e seu contágio. Ele pode até curá-lo, mas ainda que a morte se torne o próximo capítulo na sua experiência humana, Ele vai permanecer ao seu lado e vai lhe levar com Ele, de mãos dadas, para morar com Ele eternamente na glória que Ele preparou para você. Você tem fé para receber essa palavra? Bendito seja o nome do Senhor. É isso, Johnny, é isso, Joyce. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Quando os olhos dos discípulos se abriram, discípulos anônimos, sem pedigree, sem fama, discípulos que não bombavam nas redes sociais. Quem é o Cleofas? Ninguém. Quem é o outro? Nem nome aparece. E Jesus foi ao encontro deles, Johnny. E você é preocupado em bombar. Quando Jesus resolveu caminhar com você, não lhe falta absolutamente nada. Não tenha nenhum problema com o desprezo, com o esquecimento que as pessoas manifestam em relação a você. Você é extremamente importante na agenda de Deus. Tanto é que em 40 dias ocupadíssimos de aparições, antes de voltar para o céu, Jesus teve tempo para 2 indivíduos comuns. Isso é uma boa notícia para mim e para você. Quando os olhos deles foram abertos e entenderam que aquele estranho não era outro senão Jesus, esses 2 discípulos que haviam acabado de chegar em Emaús, a aldeia das águas quentes, já estavam com os corações aquecidos pela palavra e voltaram imediatamente para Jerusalém. Veja bem, haviam caminhado 12 quilômetros a pé. Descobriram que o estranho era Jesus e com os corações incendiados pela palavra, pela alegria da ressurreição, fizeram o caminho de volta e caminharam mais 12 quilômetros à noite para contar para todo mundo que Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele vive. No meio da pandemia mundial, Jesus está vivo, elegante, poderoso, assentado no seu trono. Não perdeu o controle da história. Ele pode lhe curar, mas ainda que a morte lhe encontre, a morte não pode ser o último capítulo da sua história, porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Que Deus te abençoe nesta manhã de Páscoa.